Olá, mais uma vez aqui no canal da Primeira Igreja Batista da Freguesia, estudando então a Palavra de Deus. Na última semana, nós iniciamos uma série de estudos falando sobre a vida de João. Esses estudos foram pregados, ensinados no acampamento da juventude, que nós tivemos agora em dezembro, e nós tivemos a oportunidade ali de falar um pouquinho, e como algumas pessoas não puderam estar presentes e me perguntaram se as mensagens foram gravadas, a gente entendeu que valeria a pena deixar então esses estudos registrados aqui no nosso canal para alguém rever, ou para aqueles que não foram aprenderem um pouquinho sobre esses homens que foram transformados por Deus. E semana passada eu comecei falando sobre João e a transformação que teve João, de um homem mais explosivo, chamado inclusive de filhos do trovão, ele e o irmão dele, Tiago e João era chamado de Boanerges, possivelmente pelo temperamento que tinham. A Bíblia mostra, em algumas ocasiões, eles inclusive mandando que fogo descesse do céu, sendo intolerante com pessoas que não pregavam ou não faziam, ou melhor, que faziam as coisas em nome de Jesus, mas não eram do mesmo grupo dele. Nós vimos um pouco desses aspectos e nós falamos sobre a importância do equilíbrio, para validar as nossas melhores virtudes. E falamos sobre a importância do equilíbrio entre verdade e amor. E foi isso que foi sinalizado ali. E nós vamos dar continuidade hoje com a segunda parte, falando ainda sobre o equilíbrio, que quem é transformado, moldado por Deus, precisa alcançar o equilíbrio entre ambição e humildade. Esse é o assunto de hoje. Deixa eu definir, então, o que eu estou falando aqui. O que é o equilíbrio entre ambição e humildade? Como se dá isso? Como se faz isso? Falando um pouco sobre a ambição. Numa certa medida, entenda que não há nada de errado em ser ambicioso. Algumas pessoas dizem, a ambição não é bom, pode descambar por uma vaidade. Pode sim, mas não existe problema em você ser ambicioso, muito pelo contrário. Um estudante, falei isso lá com os nossos jovens, um estudante ele precisa ser ambicioso, ele tem que querer passar no Enem, não só passar no Enem, se formar, ter uma boa profissão, ter uma boa casa, formar uma família, ter um certo conforto com a sua família, de repente conhecer outros países, viajar. Acho que tudo isso compõe bem a nossa motivação, e quem tem ambição acaba estando motivado para alcançar vários pontos importantes da sua vida. Eu acho que o servo do Senhor, ele precisa ambicionar isso sim, ele precisa querer ser cabeça na sociedade, não cauda, E um funcionário tem que ambicionar ser promovido, atingir lá, claro que por meios lícitos, mas atingir os maiores cargos, se possível for, tem que ser dessa maneira, E temos que ter, por exemplo, a ambição de ver o mundo rendido a Cristo, servindo a Cristo, alcançar o mundo para Cristo. A igreja que não tem essa ambição, uma igreja que vai ficar ali, não vai ter energia para fazer um acampamento, para fazer um retiro, porque tudo é cansativo e sem ambição a gente não consegue superar esses obstáculos. Então é importante, se o homem não não ambicionasse certas coisas, o mundo não teria se desenvolvido tanto. A humanidade não teria a tecnologia que tem hoje, às vezes inexplicável, Você hoje está assistindo esse estudo aqui da sua casa por conta dessa ambição do ser humano, essa vontade
de descobrir coisas, de conhecer, produzir coisas novas. Desde a roda, eu diria que o homem não parou de ambicionar e a nossa existência hoje se deve a essa ambição. Então, ambição não é errado, porém, é preciso equilíbrio ao ter ambição. Os discípulos tinham ambições. Lucas 9, 46 vai dizer assim: e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha só que coisa. Agora, olha só a ambição de Tiago e João, que é o nosso personagem em estudo. Olha só como era a ambição deles. Eles foram fazer um pedido particular a Jesus. Marcos 10, de 35 a 37. Nisso, aproximaram-se dele Tiago e João, os filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele, pois, lhes perguntou: que queres que eu vos faça? E responderam-lhe: concede-nos na tua glória que nos sentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Observe bem essa passagem, meus irmãos. Era só isso, né? Eles já estavam entre os 12, né? Entre os 12 escolhidos por Jesus, só que eles eram ambiciosos, queriam mais, né? Queriam estar um à direita, outro à esquerda. Como nós entendemos, eu falei lá quando eu preguei sobre Jacó, que às vezes a família influencia, né, nosso caráter. Tem uma passagem que é a mãe que vai fazer o pedido, a mãe que vai fazer: Jesus, coloca meu filho lá, né, um à direita, outro à sua esquerda. É normal uma mãe querer o melhor para o filho, né? É normal isso. É normal a gente também querer os melhores lugares. Isso é ambição. Porém, eu não preciso fazer isso me achando melhor que os outros. Eu tenho que me dedicar. E às vezes na igreja, nós vemos brigas por alguns cargos, por alguns títulos. Eu fico olhando para os outros, olhando para Tiago e João. Poxa, a gente está aqui aprendendo juntos, né? Somos os 12, só que eles dois queriam ser o quê? Superiores, melhores. Queriam o melhor cargo, o melhor posto ao lado de Jesus. Teve uma época, né, que eu falei sobre isso no acampamento, né? Todo mundo queria ser pastor, só que dava trabalho, você ia para o seminário, estudava e tal, e tal. Depois foram facilitando um pouco isso aí, e ser pastor passou a ser comum. Então, alguns quiseram ser bispos, depois apóstolos, né? Aí depois tinha apóstolo primaz. A coisa foi aumentando. E eu brinquei com os jovens que qualquer dia nós teremos um querubim pregando nas igrejas. Porque a vaidade humana, ela não tem limite. Por isso precisa de equilíbrio. E quando eu olho para isso tudo, eu fico pensando nas palavras de Jesus em Lucas 17, 10, que diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. É isso que nós somos. Quando a gente fizer tudinho que Jesus mandou, na verdade, não nos cabe título, estar à direita, à esquerda, nada disso. Pela misericórdia de Deus, estaremos na presença dele, mas somos servos inúteis. É o que diz a palavra do Senhor. Então, ter ambição é bom, mas
uma ambição que leva a pessoa a querer ter a primazia em relação aos outros, uma ambição que leva a pessoa a querer passar por cima dos outros, ela não é genuína, ela não é abençoada, ela não é bíblica. E eu preciso equilibrar isso. Quero explicar uma coisa aqui interessante. É porque no estudo passado, na primeira parte, eu falei que no Evangelho de João, eu falei que João é tido como aquele a quem Jesus amava. Né? Esse é João. Eu iniciei com esse texto. E no Evangelho dele, se você for observar, não aparece o nome João. Alguém vai dizer, poxa, ele era humilde então. Ele não coloca nem o nome dele. Não. Olha só o que ele coloca. Ele colocava aquele a quem Jesus amava. Aí você vai mudar de opinião. Né? Você, poxa, então ele não é humilde. Ele achava que ele era o melhor. E não era. Não era. João escreveu o Evangelho por volta do ano 90 depois de Cristo. Todos os discípulos já estavam mortos. Né? Então ele enfrentou uma barra muito pesada de muitas heresias que surgiam. Ele debatia com aqueles homens. E a igreja era muito perseguida. Tá? E toda aquela pressão, aquela vontade de descaracterizar a igreja que crescia ali, né? Ele passou com homens como Nero, por exemplo. Então, João ainda assim pregava e dizia, cuidado com os anticristos. Ele pregava contra a própria igreja, aquelas pessoas que surgiam na igreja, que já eram tidas como os anticristos, porque pregavam a mensagem contrária a Cristo. Né? E muitos diziam, quem está dizendo isso? Quem está debatendo contra nós? Né? E aquele velho que estava ali, né, era aquele que os olhos viram, que os ouvidos ouviram, que as mãos apalparam. Aquele velho, né, era a testemunha ocular dos feitos e dos milagres de Jesus. E esse velho, ele dizia, eu sou aquele a quem ele amava. Eu reclinava minha cabeça no peito dele, ou seja, eu estava próximo a ele. Eu tenho autoridade para falar o que estou falando. Assim, ele era respeitado. Porque, na verdade, no final da sua vida, João era, assim, um homem humilde. E humildade, tá? Não é você se colocar, se diminuir. Humildade não é deixar de ter autoridade. Não é isso. O importante é entender que, no início, o Boanerges, né, ele queria ser o primeiro no reino dos céus. Mas ele termina a vida de maneira humilde. Eu vou provar isso. Porque João, ele reconhece a superioridade de Pedro e de outros sobre ele. Se você for ler as Escrituras, quando ele escreve, ele sempre coloca Pedro, Tiago e João. Queria ser o primeiro, mas aprendeu a se colocar como terceiro, por exemplo. Porque ele foi se colocando de maneira humilde. Ele tinha autoridade. Ele não deixou de ter autoridade. Mas ele foi entendendo que o equilíbrio era fundamental. E ele conseguiu manter a ambição, a autoridade que tinha, tendo também a humildade necessária para validar todas essas virtudes dele. Então, a vida cristã ensina a ter equilíbrio entre ambição e humildade. Humildade não é ter aquele olhar de coitadinho, né? Aquele olhar de cachorro pedindo alguma coisa na beira da estrada, né? Orelha para baixo, não, rabinho entre as pernas, não é isso não. Tá? Humildade
É você saber quem você é de fato. Que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É ter autoridade quando precisa, mas ter simplicidade ao exercer essa autoridade. E assim foi a vida de João. João, ele era humilde porque ele sabia quem ele era. Alguém que esteve com Jesus. Ele não deixava de falar quando precisava falar. De enfrentar aquelas heresias, os hereges de seu tempo. Ele tinha autoridade para isso. Mas ele, além de ser o discípulo a quem Jesus amava, ele entendia que havia um limite. E é assim que ele exercia o seu ministério. Humildade é o reconhecimento da sua capacidade e também da capacidade do outro. Isso é algo muito importante que a gente precisa assimilar. Então, essa é a segunda parte do nosso estudo sobre João. Na primeira parte eu falei sobre o equilíbrio entre verdade e amor, e na segunda parte eu estou falando sobre o equilíbrio entre ambição e humildade. Você tem um chamado por Deus, um chamado de Deus. E se você quer exercer esse chamado, se você quer ser moldado, transformado por Deus, deixe que a humildade traga o equilíbrio, o tempero necessário para a sua vida. Por enquanto é isso, e que Deus te abençoe grandemente.